Olá, Bambinis, tudo bom? Estamos aqui no quarto vídeo da quarentena para dar continuidade sobre Covid-19 e a relação com HIV. E nesse vídeo eu vou ler o relatório da UNAIDS sobre direitos em tempos de Covid-19, lições da HIV para uma resposta efetiva centrada nas pessoas. Eu vou literalmente ler esse relatório para servir como a base e conteúdo desse vídeo, porque ele é só muito bom. Então, eles tiraram 7 conclusões analisando o que foi a pandemia da HIV nos anos 80, especificamente para o Brasil, e o que a gente pode tirar disso. Primeira conclusão: as comunidades são centrais. Então, envolver as comunidades afetadas desde o início em todas as medidas de resposta, para criar confiança, garantir sustentabilidade e efetividade, além de evitar danos indiretos ou não intencionais e garantir o compartilhamento frequente de informações. O que isso tudo quer dizer? Quando você faz uma campanha focada em comunidade, em quem está perto, em centrar essas relações que já existem nesse lugar, que vai ter seus desafios específicos, é uma forma de você garantir eficiência naquele lugar. Então, ao invés de você chegar com, sei lá, pessoas aleatórias do estado, ou mesmo botar a polícia para fazer a campanha de conscientização em cima desses grupos, desses locais, desses bairros, dessas comunidades, é você criar uma relação de confiança para ter certeza que essa informação vai conseguir chegar de maneira preocupada, cuidadosa, e que o foco sejam as pessoas e não as sanções e não a ordem da polícia sobre tal lugar. Então, por exemplo, na favela Monte Azul, a cada 50 famílias, eles delimitaram um responsável para fazer essa campanha de conscientização. A ida ao mercado, a farmácia, a feira, sacolão, elas estão em cargo dos representantes desse comitê, para eles poderem fazer esse corre para pessoas que, sei lá, são imunodeprimidas, são idosos, são mães solos com criança, que não conseguem sair das casas ou têm esse risco gigantesco. Então, são pessoas que se dispõem a fazer isso e é uma coisa fácil de se fazer em qualquer lugar. Então, esses comitês, eles vão garantir esse funcionamento da comunidade que vai pensar nas pessoas e na necessidade de cada um na hora de enfrentar a pandemia. Não dizendo que o Estado não tem responsabilidade sobre isso, porque a gente sabe que é a responsabilidade do Estado cuidar de todas as pessoas que estão tuteladas a ele, mas nas comunidades, na solidariedade que o povo consegue se organizar e se autoproteger. 2. Não ao estigma e à discriminação. Combater todas as formas de estigma e discriminação, incluindo aquelas baseadas em raça, contatos sociais, profissão, como os profissionais de saúde, e aquelas dirigidas a grupos marginalizados que os impedem de ter acesso a serviços e cuidados de saúde. Então, é tudo aquilo que falei no vídeo anterior. Como não tratar o vírus chinês, como não tratar a peste gay, como não tratar a síndrome do Oriente Médio, porque é nesses nomes, é nessa estigmatização que você vai criando essa ideia de que essas pessoas são as responsáveis e as únicas capazes de contrair esse vírus, como se todas as outras pessoas que não fizessem parte desses grupos estivessem blindadas. Tipo, você é branco, você não vai pegar o vírus chinês. A gente sabe que não é assim. E também barrar essas agressões que a gente viu acontecendo, inclusive aqui no Brasil, contra profissionais de saúde que não tem carro, que por causa do rodízio, enfim, estão pegando transporte público e as pessoas vão lá agredir achando que essa galera vai passar o vírus para todo mundo. Enfim. 3. Apoie os mais vulneráveis. Garanta acesso a consultas que sejam gratuitas ou tenham preços acessíveis, a testagem e atendimento aos mais vulneráveis e pessoas de difícil alcance. Aqui é um desafio que a gente está vendo acontecer de uma maneira muito agudizada no Brasil, que são a falta de testagem. Em comparação a todos os outros lugares do mundo, o Brasil proporcionalmente é um dos que menos testa. Então, os exames que a gente tem agora, os testes que a gente tem agora, eles principalmente se concentram nas unidades de saúde que são privadas. E no próprio sistema público de saúde, esses testes, eles estão sendo direcionados para pessoas com casos graves. Então, não tem essa testagem de todo mundo que possa ter contraído a Covid-19, o que gera uma subnotificação, que é o número de casos de Covid-19 que a gente está vendo no Brasil pode ser muito menor do que o que está acontecendo realmente, já que não tem essa testagem. E isso tudo é a consequência daquilo que a gente já viu, que é a emenda constitucional aprovada pelo Temer, que vai congelar os gastos com saúde, que é já a marginalização do Estado de pessoas que não têm o direito à saúde garantido.
As pessoas de difícil acesso podem incluir, por exemplo, as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, os idosos, as mães solo, que já são pessoas que não têm que antes da pandemia já não tinha tanto essa mobilidade pelo tecido urbano, porque as cidades não são feitas para comportar idosos, para comportar pessoas com deficiência, então as mães solos até tinham uma rede de apoio antes da pandemia, mas agora, com esse isolamento, se tornou uma coisa muito mais grave. Então, fazer com que essas testagens cheguem a essas pessoas de mais difícil alcance é uma coisa muito necessária para garantir a saúde de todo mundo. Quarto, remover as barreiras para a ação. Remova barreiras para que as pessoas possam proteger a sua própria saúde e a de suas comunidades. Medo de desemprego, custos com serviços de saúde, presença de notícias falsas ou informações erradas, falta de infraestrutura de saneamento e assim por diante. Remover essas barreiras é basicamente remover o Bolsonaro. Mas não só isso. Você garantir acesso à saúde universal, pública, gratuita e de qualidade para todo mundo. Você ter esse auxílio de R$ 600 sendo disponível para toda a população, sendo inclusive maior do que esses R$ 600, para você não deixar essa pessoa com medo do desemprego, com medo de passar fome, e assim você cria condições para ela poder ficar em casa e não sair na rua para garantir o pão que ela vai comer todo dia. Criar moradia digna para pessoas que não têm condições de fazer um isolamento social, porque, sei lá, não tem moradia no Brasil, então você vai aglomerando cada vez mais umas casas insalubres que não tem como combater uma pandemia que vai falar exatamente sobre isolamento social como a maior forma de prevenção, quando você tem, sei lá, 10 pessoas dentro de uma casa que não tem saneamento básico, que não tem uma água corrente, que não tem essa garantia do emprego, da estabilidade financeira. Então, remover essas barreiras são importantes para você conseguir lutar contra a Covid-19. 5. Sem sanções penais. As restrições para proteger a saúde pública devem ser de duração limitada, proporcionais ao desafio e de necessidade comprovada e baseada em evidências, além de serem passíveis de revisão por um tribunal. Crie exceções sempre que necessário para grupos vulneráveis e para melhorar as consequências de tais restrições. Proibições compulsórias generalizadas raramente são efetivas ou necessárias. Os indivíduos não devem ser criminalizados por violar restrições. Sanções penais. Se, por exemplo, você determina que não pode mais haver aglomeração, a gente sabe exatamente que a ação truculenta da polícia, de qualquer órgão que venha acabar com essa aglomeração, vai se dar onde? Vai se dar na periferia, vai se dar num baile, vai se dar em lugares que não são a casa da Gabriela Pugliese, que tá fazendo festinha no meio do bairro Nobre, não vai ser contra o idoso porte de atleta que tá dando sua voltinha esportiva no centro, e sim que vai ser, sei lá, nas prostitutas que estão na rua e estão ali para poder garantir o seu pão de cada dia, pagar o seu aluguel, porque esse auxílio de R$ 600 do governo às vezes não vai chegar para elas, ou se ele chegar, ele vai ser insuficiente. Então, essas ações, elas raramente são efetivas porque o punitivismo é um fracasso. E a conscientização é a maneira mais eficiente e humanizada de cortar essas aglomerações. Então, fazer entender por que o isolamento social é a maneira preventiva mais eficiente é uma maneira muito mais efetiva de garantir que essas aglomerações não aconteçam do que você meter a polícia em grupos sociais que sistematicamente já são alvo. Falando por mim, eu também cortaria o discurso de que se você não fica em casa, você é o responsável por trazer o vírus para dentro da sua casa e você quer que a sua mãe morra, e se o seu pai morrer, foi você que trouxe o vírus para cá porque você escolheu sair na rua. Porque às vezes não é uma escolha sair na rua. Porque esse auxílio de R$ 600, ele não vai chegar para você, ou você não tá em condições de receber esse auxílio, porque tem uns critérios estranhos. Se você é uma pessoa imigrante que o auxílio exige o CPF, você não tem o seu CPF, você precisa ir pra rua. E se você trouxer a Covid pra dentro da sua casa e acontecer alguma perda e alguém se contaminar, isso é culpa sua. É possível individualizar tanto o problema da Covid-19 nesse neoliberalismo sinistro que essa pessoa que não conseguiu não estar na rua será responsável por causar a morte das pessoas que convivem com ela. Então, esse discurso eu acho ele extremamente neoliberal, individualista, ele não atinge a estrutura, que é o que está fazendo
toda essa pandemia tomar essa proporção que ela tomou, e a culpa, ela é essa coisa que é muito difícil de você se desvencilhar, porque ela é de uma lógica extremamente cristã, que é a única maneira de você conseguir sair desse lugar de paralisante, desmoralizante que é a culpa, é você pagar uma penitência, você implorar por esse perdão a Deus, que às vezes não é a realidade da maioria desse Brasil. Então, esse discurso de se você saiu na rua, você vai matar a sua família, eu acho ele muito... Ele é muito tóxico, ele é muito errado. Então, vamos ter esse entendimento das pessoas que não vão conseguir ficar em casa 100% do tempo. Até porque mesmo que se você estiver em quarentena, uma hora ou outra você vai ser obrigado a ir no mercado, a ir numa farmácia, a usar algum serviço essencial. E é por causa dessa necessidade que você é o responsável por trazer e contaminar as pessoas da sua casa com a Covid. Também não é por aí. Sexto, cooperação internacional. Os países devem trabalhar para oferecer apoio uns aos outros, a fim de garantir que nenhum país seja deixado para trás, compartilhando informações, conhecimento, recursos e expertise técnica. A gente viu isso acontecendo na época da HIV, a gente vai ver isso acontecendo agora. O que está rolando em relação à cooperação internacional? Cuba está sendo um exemplo que está mandando médicos, que está mandando mantimentos, equipamento, EPI, para países que estão numa situação pior. A China mesmo está doando máscaras, que o pico dele já passou. Ao mesmo tempo que o EUA, os Estados Unidos são um país que está barrando esses equipamentos de chegarem em países necessitados. A gente viu no Nordeste que teve um governador que ele precisou fazer um esquema cinematográfico para conseguir desviar a doação que estava sendo feita na China para poder chegar no estado dele, passando por vários outros países para evitar as sanções. Então, a cooperação internacional tá meio esquisita. E, na real, o que a gente está vendo também é Europa e China querendo fazer testes de vacina em pessoas da África como se fossem ratos de laboratório. E, uau, surpresa, amarelos são racistas. Então, isso não é nenhuma surpresa, a gente já viu isso acontecendo várias outras vezes, e essa cooperação internacional, ela tem essas barreiras que são basicamente o imperialismo, o norte global, o racismo, que vão impedir que outros países sul global, latino-americanos, africanos, do sudeste asiático consigam os mesmos recursos, as mesmas informações e às vezes tenham a própria estrutura que é tirada por guerras imperialistas quando a gente vai falar de temos que cooperar globalmente, porque a gente sabe que isso é muito difícil. 7. Seja gentil. Apoie e proteja os profissionais de saúde. Seja gentil com outras pessoas. Apoie e junte-se aos esforços que constroem confiança e ampliam a solidariedade, não as sanções. Então, é exatamente sobre isso que a gente tem que construir. A gente pensar em como nós, como povo, que está sendo completamente desamparado por esse Estado e por esse presidente genocida, vamos conseguir fazer com que o nosso povo, com que as nossas comunidades consigam atravessar essa pandemia com o menor número possível de baixas, de dano. Então, essa solidariedade ela é essencial para a gente conseguir atravessar esse momento e construir essa conscientização de que isso não é qualquer coisa, isso não surgiu do nada, isso não é culpa da China, isso não é... Uau, o Brasil está enfrentando este grande desafio, sabe? Então, entender nessa solidariedade como que a gente veio parar aqui, fazer essa formação política de por que é tão necessária essa solidariedade gigantesca do povo. É porque esse Estado não olha para o povo, esse Estado não quer que exatamente o povo seja amparado por ele. Não é um Estado que nos represente. Então, essa solidariedade é importante para a gente entender a sociedade que a gente quer e as medidas que a gente considera eficientes e que vão ser mais verdadeiramente construídas pensando em nós do que essas sanções inventadas do nada por Bolsonaro, que tá querendo liberar salão de beleza e academia como serviço essencial, que tá no Pará querendo colocar as empregadas domésticas como serviço essencial, porque aparentemente as famílias burguesas de lá não sabem limpar a casa e não aprenderam até agora, já há 2 meses confinadas. Então é isso, eu vou deixar o @da Unaides aqui, que dá para acessar esse relatório
e aproveitar para fazer as erratas dos outros vídeos. O Adriano Queiroz, que é um querido, veio na minha DM trocar uma ideia e vou passar para atualizar as informações, então. A UBS, em geral, não oferta a PEP. Para profilaxias, é melhor ir na referência do município e, em São Paulo, é a rede de urgência e emergência. Existem também serviços especializados em ST, HIV e AIDS, que funcionam durante a semana, e todas essas informações, exatamente os endereços, os lugares que você pode procurar a profilaxia, vão estar listados no site da prefeitura. E eu não sei se eu falei antes, então vou falar agora. O termo DST, doença sexualmente transmissível, caiu para ser substituído por infecção sexualmente transmissível, porque não necessariamente você vai transmitir a doença. A infecção, ela pode ser transmitida e não apresentar nenhum sintoma e não evoluir para doença, enfim. IST é o termo atual, então DST caiu. A PEP e a PrEP, eu não sei se eu expliquei antes, mas são medicamentos retrovirais que eles vão impedir com que o vírus ele se estabeleça no organismo. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição e a PEP é a profilaxia pós-exposição. E tá tudo listado aqui no site da prefeitura e vou deixar mais alguns arrobas pra quem quiser se informar mais. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigada, Adriano. E se vocês puderem, por favor, doar 10, 15 reais para uma dessas duas instituições que vão fazer a luta por pessoas trans e travestis, acolhendo e dando cestas básicas e fazendo esse acolhimento no meio dessa pandemia que está destruindo os grupos que já eram mais marginalizados antes de acontecer a quarentena, é muito importante para a gente construir uma luta LGBT que seja coerente. Então, é isso.